as sementes de vida. Eu quero trazer uma palavra de direção, de orientação para a sua vida. Muitas vezes nós passamos por momentos de dor, de sofrimento, porque nós desconhecemos alguns princípios que Deus estabeleceu para que andássemos neles. Muitas vezes nós passamos por reveses, por opróbrios, por adversidades. Muitas vezes nós estamos num lugar muito apertado, muito estreito, simplesmente porque nós saímos de alguns princípios que Deus estabelecera. Estamos caminhando pela nossa própria vontade, segundo o curso do nosso próprio entendimento. A Bíblia diz que há no mundo 3 estruturas de destruição. Existe no mundo 3 estruturas anti-vida. Existe no mundo 3 estruturas de morte, que está escrito aqui no versículo 16. Pois tudo o que há no mundo, E o apóstolo João, ele coloca 3 coisas para englobar tudo o que há no mundo. Ele diz: a concupiscência da carne, que é a fornicação; a concupiscência dos olhos, que são os desejos; e a soberba da vida, que é o desejo de ter posses. Ele diz que tudo o que há no mundo, estas 3 coisas, estas 3 estruturas, estas 3 classificações, o texto diz que não é do Pai, mas do mundo. Não é do Pai, mas do mundo. E se eu e você aplicarmos nestas estruturas, nós estamos aplicando naquilo que o Pai não abençoa, não endossa, não apoia. Pelo contrário, o Pai rejeita, abomina, despreza. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas 3 estruturas que o diabo formou visa combater 3 fontes de vida que Deus criou. Deus criou 3 fontes de vida. E o diabo, ele criou 3 estruturas de morte para tentar anular estas fontes de vida, para que eu e você não sejamos vitoriosos, para que a igreja do Senhor Jesus não seja triunfante. O diabo criou essas estruturas tentando anular as fontes de vida que Deus nos deu. Deus nos deu 3 tipos de sementes que geram vida. 3 tipos de sementes que geram vida. A semente biológica, a semente que tem como propósito perpetuar a vida, reproduzir. A semente que tem como objetivo cumprir o propósito de Deus de encher a terra, de crescer, de multiplicar. No livro dos Salmos, no capítulo 112, o salmista coloca a bênção dessa semente, da semente biológica. Ele diz: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra. A sua semente será poderosa na terra. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Deus criou esta semente, esta fonte, para gerar vida, para que aqueles que temem ao Senhor, aqueles que têm prazer na lei do Senhor, possam povoar a terra e influenciar a terra com essa semente, com esta descendência, daqueles que querem servir ao Senhor, daqueles que amam ao Senhor e querem se render a Ele. Deus criou uma segunda semente, que é a semente financeira. Nós encontramos alguns textos na palavra de Deus, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 9, os versículos 6 em diante, diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. O texto sagrado continua dizendo: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo,
toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Esse texto sagrado está dizendo que Deus vê dinheiro, as nossas finanças, como semente. Ele está falando exatamente de semear financeiramente, de semear através dos recursos que Ele coloca nas nossas mãos. Esta é uma segunda fonte de vida. Este é um segundo tipo de semente que Deus nos deu. O primeiro, a semente biológica. A segunda, a semente financeira. É interessante que Deus nos dá essa semente para que possamos multiplicar a semente financeira. Nós devemos semear com cuidado, com muito esmero, com muito zelo, com muita acuidade, com muita sabedoria, esta semente, a semente financeira. A Bíblia fala também de uma terceira semente, uma terceira fonte de vida, que é a semente da fala, que é a semente da palavra, que é a semente da expressão, da comunicação, da verbalização. Em Marcos capítulo 4, versículo 14, nós encontramos na parábola do semeador, que é a semente que caiu à beira do caminho. Vocês lembram dessa parábola? E Jesus, explicando essa parábola, ele diz: a semente é a palavra. Obviamente que nesse texto ele está se referindo à palavra de Deus, mais especificamente, mas nós podemos encontrar em Mateus capítulo 12, a seguinte escritura: mas eu vos digo que toda a palavra frívola, toda a semente frívola que os homens proferirem, eles hão de dar conta no dia do juízo, pois pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. A palavra, a fala, como semente, como fonte de vida que Deus também criara. Sabe de uma coisa? O diabo descobriu isso. O diabo descobriu que Deus colocou sob o nosso governo, sob o nosso comando, estas três fontes de vida, esses três tipos de sementes: a semente biológica, a semente financeira e a semente da fala, da verbalização, da palavra. E sabe o que o diabo entendeu e descobriu? Ele descobriu que existe um princípio nas Escrituras. Gálatas 6 em diante diz assim, 6:7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isto também ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. E o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. O diabo, entendendo que existe esse princípio nas Escrituras e que Deus colocou à nossa disposição sementes de vida, o diabo começou então a maquinar, a projetar, a arquitetar uma maneira de roubar das nossas mãos esse investimento. Ao invés de investirmos essas sementes, de lançarmos, plantarmos essas sementes em solos férteis, solos preparados por Deus, o diabo criou estruturas paralelas para que eu e você possamos lançar estas sementes nestas estruturas. Ele quer roubar estas sementes de vida e quer que eu e você plantemos no solo dele, no solo que ele preparou. Se nós plantarmos essas sementes no solo que Deus preparou, nós vamos colher vida. Se nós lançarmos essas sementes no solo que o diabo preparou, nós vamos colher morte. E o diabo sabe disso. Ele conhece esses princípios, ele descobriu esses princípios. Ele descobriu: se semearmos incorretamente, essas sementes produzirão frutos de morte. Como o diabo age para combater a semeadura correta da semente biológica? Como que ele arquitetou, como que ele maquinou, projetou esse solo, esse terreno, para combater a semeadura correta, a semeadura biológica? A semente biológica deve ser semeada dentro do pacto do casamento. A semente biológica deve ser semeada dentro do pacto da aliança do matrimônio. Se assim nós fizermos, nós vamos colher alegria,
nós vamos colher paz, nós vamos colher contentamento, satisfação. A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor, são bênçãos do Senhor, são dádivas do Senhor. E se nós lançarmos a semente biológica no solo que Deus preparou para que nós pudéssemos lançar, que é dentro do pacto do casamento, dentro da aliança do matrimônio, nós vamos colher vida. O diabo, ele veio e ele montou uma estrutura chamada concupiscência da carne. E ele diz para mim e para você: lance a sua semente biológica nesta estrutura, neste terreno, neste campo chamado concupiscência da carne. Quando o homem aceita semear nessa estrutura, ele vai colher tristezas, dissabores, infortúnios, lágrimas e muitas vezes morte. O diabo introduziu nesta estrutura concupiscência da carne, ele introduziu a fornicação, que é sexo entre solteiros. Ele diz: é isso aí mesmo, o moço ou a moça tem que viver uma vida sexual ativa. Lance a sua semente biológica nesse solo, é por aí mesmo, esse é o caminho. E quando nós caímos na cilada, na tentação de Satanás, lançando a nossa semente biológica no terreno da fornicação, começam a surgir problemas, lutas, dissabores, lágrimas. Ele, nessa estrutura que ele criara da concupiscência da carne, ele coloca uma outra área que é chamada de adultério. Adultério é quando pessoas que são casadas traem o pacto do matrimônio, adulteram. Quando se lança a semente biológica neste terreno, no terreno do adultério, ou então no terreno do homossexualismo, ou então no terreno do lesbianismo, quando se busca lançar a semente nessa estrutura, concupiscência da carne, o diabo sabe que nós vamos colher dissabores, dificuldades, dores, lágrimas, infortúnios. Se você lançar a sua semente biológica nestes solos, você poderá colher morte. E o diabo sabe disso. Como o diabo age para combater a semeadura correta da semente financeira? Como ele age? A semente financeira tem que passar pelo terreno da obediência a Deus, da devoção a Deus e de reconhecer a soberania de Deus nessa área. A semente financeira tem que passar pela obediência a Deus, pela devoção a Deus, pelo amor a Deus, por reconhecermos a dependência de Deus. E esse terreno chama-se dízimos e ofertas. Esse terreno chama-se dízimos e ofertas. Se nós não passarmos o nosso dinheiro, a nossa semente financeira, por este solo que Deus preparar, para semearmos nos dízimos e nas ofertas, nós não vamos colher a suficiência, nós não vamos colher abundantemente, nós não vamos colher para suprir as nossas necessidades. Porque o texto de Coríntios diz que Ele é poderoso para fazer abundar em vós toda a suficiência. Toda a suficiência. Se nós não passarmos por esse solo, o diabo criou uma estrutura paralela chamada concupiscência dos olhos. Ele diz: você deve lançar a semente financeira nessa estrutura chamada concupiscência dos olhos. Ele está dizendo que a concupiscência dos olhos são desejos. Ou seja, quando você sai e vai para o shopping, você não consegue ficar sem comprar. Você tem uma compulsão, você tem um impulso. Você compra por impulso dos olhos. Você está semeando num solo perigoso, pois você poderá colher dívidas, ansiedade, preocupações, insônia. Você pode até mesmo colher a morte, quando você gasta, quando você consome por impulso. Deixa eu fazer uma pergunta para você: tudo aquilo que você tem na sua casa, você precisa? Você precisa de tudo aquilo que está lá?
Será que se você não tivesse tudo aquilo que você tem lá, você não estaria enfrentando problemas de cheque especial, de cartão de crédito, de contas atrasadas? Será que você não está semeando nesse solo chamado concupiscência dos olhos, desejo, impulso, ganância, motivação de comprar de uma forma desenfreada aquilo que você não precisa? Certa feita uma pessoa me perguntou: Pio, eu devo pagar as minhas dívidas ou eu devo entregar o dízimo ao Senhor Deus? O que é que eu devo fazer? Amados, quando nós chegamos a essa situação, é porque Deus já não é mais prioridade para nós. Quando nós chegamos nessa dúvida, quando nós chegamos nessa encruzilhada, nessa esquina, é porque Deus já não é mais prioridade para nós. Quando eu fico em dúvida se devo semear no solo fértil que Deus estabelecera para que eu pudesse lançar a minha semente ali, é que o solo da obediência, é que o solo da fé, o solo do amor a Deus já não faz parte mais, já não está mais no meu desejo, no meu querer de semear essa semente financeira. Eu já estou em dúvida se eu devo fazer isso. Deus já não é mais prioridade. Aí me sobra o solo dos desejos, da concupiscência dos olhos, e aí sobra o solo da dívida, da dor de cabeça, da preocupação, da ansiedade. Sobra o solo das cobranças e das dificuldades. Terceira estrutura, como é que o diabo age para combater a semeadura correta da semente, da fala, da palavra, da expressão, da verbalização? Como é que o diabo age para combater esta semente que Deus me deu, a semente de vida, a semente da fala? A semente da fala somente pode ser semeada no campo da verdade. A verdade é o único campo seguro e fértil para eu semear as minhas palavras, as minhas declarações, a minha fala, as expressões. Somente o campo da verdade foi o campo que Deus estabelecera para eu lançar esta semente de vida. O diabo, ele cria uma estrutura para tentar roubar essas sementes. O diabo criou a estrutura chamada soberba da vida, ou concupiscência da vida. A soberba da vida me leva a mentir, porque a soberba da vida é um desejo de posse, e para eu desejar, para eu possuir, para eu alcançar, para eu objetivar todas as coisas que estão diante de mim, eu tenho que mentir. E ele diz: se você não mentir, você não vai alcançar. Se você não mentir, você não será promovido. Se você não mentir, você não terá sucesso na vida. Ele cria essa estrutura chamada soberba da vida, e ele quer que eu lance a semente da palavra, da declaração, da verbalização no solo chamado mentira, e não no solo chamado verdade. A soberba da vida me leva a mentir, porque eu quero possuir, eu quero alcançar os meus alvos. Se eu lançar as sementes da fala, da palavra, da declaração no solo da mentira, eu vou colher tristezas, eu vou colher lágrimas, e eu posso colher até mesmo a morte, pois eu ficarei privado da vida e da liberdade que há na verdade. Amados, falai a verdade uns com os outros, não mintais uns aos outros. Se você tem que obter alguma coisa através da mentira, abra mão, não obtenha. Não obtenha. Diga a verdade. Se a verdade vai levar você, se o fato de você declarar a verdade vai levar você num momento de dificuldades, de apertos, diga a verdade. É muito melhor você dizer a verdade, estar lá na cova dos leões, mas com Deus junto com você, do que não dizer a verdade e estar vivendo uma vida pseudo, liberta e livre. Diga a verdade, mesmo que você tenha que ser lançado lá na fornalha de fogo ardente, porque lá na fornalha de fogo ardente você vai encontrar o quarto homem. Ele vai estar com você, ele vai te proteger. Existe vida quando você declara a verdade. Existem frutos de vida na verdade. Fale a verdade. Não minta.
Deus colocou nos teus lábios a semente da vida para você declarar a verdade. A Bíblia diz que na tua boca, nos teus lábios, existe o poder da vida e o poder da morte. Se você semeia a verdade, você estará semeando no campo de Deus. Se você fala a verdade, você está semeando num solo fértil, num solo que vai te libertar, vai te dar prazer, vai te dar alegria, vai te dar triunfos contra os poderes de Satanás. Deus colocou nas nossas mãos, sob o nosso governo, 3 tipos de sementes de vida: a semente biológica, a semente financeira e a semente da fala, a semente das palavras. O diabo criou 3 estruturas paralelas para roubar estas sementes: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O diabo criou esses 3 tipos de solos para nos enganar, para roubar as nossas sementes, para nos destruir e para nos levar a colher morte. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Qual é um sinônimo para permanece? Ajuda-me, sustenta-me, Senhor. Eu não quero semear mais as sementes de vida que o Senhor me deu. Eu não quero semear mais nas estruturas de Satanás. Vamos ficar em pé, por gentileza. As sementes de vida. As sementes de vida. Eu creio que um prazer enorme que eu e você temos é o prazer de adorarmos a Deus. Prazer enorme este, adorar a Deus. Mas pode ser que você tenha lançado sementes nos solos que Satanás apresentou para você. E você está colhendo algumas dificuldades aí, problemas, tristezas, dissabores, morte. Se você se arrepender e declarar: Jesus, eu me arrependo do que eu já fiz. Senhor, eu quero nesta noite dizer que eu quero me voltar para o Senhor e lançar essa semente para o Senhor. Nós vamos cantar: vem. É hora de adorar o Senhor, em espírito e em verdade. Eu gostaria de franquear esse espaço aqui à frente, para você vir adorar o Senhor aqui. Se você precisa confessar, se arrepender, deixar, faça isso. Mas eu gostaria que você experimentasse a essência da adoração, a essência do louvor, com o coração puro, com mãos limpas diante do Senhor. Deus vai vir sobre a sua vida com muito poder e glória, em nome de Jesus.